Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui sobre o mercado financeiro. Agora nós vamos falar sobre indicadores fundamentalistas, tá? Nosso objetivo aqui é falar basicamente os principais indicadores das principais categorias. Nós dividimos esses indicadores em algumas categorias, vocês vão ver. É uma divisão própria, obviamente, em geral, um indicador pode trazer mais de uma informação sobre a empresa, mas nós dividimos eles em algumas categorias para facilitar, tá, a discussão aqui, beleza? Bom, aqui a gente mostra as demonstrações contábeis de uma empresa, que são o demonstrativo de resultado do exercício, né, a demonstração de resultado do exercício, e o balanço patrimonial, tá? Com base nisso daqui, por exemplo, olhando para o demonstrativo, que a gente vai poder calcular, né, os nossos múltiplos, nossos indicadores fundamentalistas. Olhando para a tabela da esquerda, em que há a demonstração dos resultados do exercício, ou o demonstrativo dos resultados do exercício, a gente começa com o faturamento, que dá uma receita bruta. Então a gente tira depois evoluções, descontos e impostos incidentes sobre rendas, né? Sobre as vendas, que são o ISS, o ICMS e o PiscoFins, e aí chega na receita líquida. Da receita líquida a gente tira os custos de bens, serviços vendidos, o custo da mercadoria ou dos serviços que foram vendidos, e a gente então tem o lucro bruto. Tirando o lucro bruto, as despesas com vendas, as despesas gerais administrativas, as despesas com P&D e outras despesas ou receitas operacionais, a gente chega no lucro operacional. Tá? Nesse ponto, nesse lucro operacional, a gente tem o que a empresa gerou pela sua atividade. Né? Então, daqui para frente é que a gente vai tirar resultados que são extra-operação da empresa. Por exemplo, custo de capital, por exemplo, equivalência patrimonial, caso a empresa invista em outras companhias, entre as subsidiárias, tirar também impostos. Então, a partir do lucro operacional, a gente passa a ter lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA ou LAGIDA, que é uma proxy, aí, uma aproximação para a geração de caixa da empresa, né? Porque no próximo passo, por exemplo, é tirar depreciação e amortização, que não são efeitos de caixa, são efeitos fora do caixa, ou seja, não sai dinheiro do caixa da companhia por ela contabilizar depreciação, por exemplo, dos seus bens. Depreciação, você tem um bem, ele vai perdendo valor, recuperável ao longo do tempo, e esse dinheiro que você efetivamente está perdendo, né, ele não sai do caixa da empresa. Então, um efeito fora do caixa. Você tirando depreciação e amortização, você chega no lucro antes de juros e impostos, o EBIT ou LAGIR, tá? E aí, desse EBIT ou LAGIR, você vai tirar as despesas financeiras, eventualmente receitas financeiras. Aí depende se a empresa tem dívida líquida positiva ou negativa. Algumas empresas têm mais receita financeira do que despesas financeiras, né? Então você tirando do EBIT ou LAGIR, despesas financeiras e receitas financeiras, você chega no lucro antes de imposto de renda, que é o LAIR. Aí você tira o lucro antes de imposto de renda e chega no lucro líquido. Bom, então essa é basicamente a estrutura demonstrativa de resultados. E a gente vai criar alguns indicadores usando esses valores dos demonstrativos de resultados, tá? E o outro ponto é o balanço patrimonial. Balanço patrimonial, a gente tem duas colunas, né? Aqui eu estou falando da tabela da direita, tá? No balanço patrimonial a gente tem uma coluna de ativo e uma coluna de passivo. Eu não vou entrar no balanço patrimonial, como eu fiz no demonstrativo de resultados, mas basicamente o ativo tem que ser igual ao passivo e patrimônio líquido, né? Você tem um lado ativo, do outro o passivo, e nesse passivo está incluído o patrimônio líquido, tá? Então, os dois lados têm que ser iguais, e aí você tem a parte circulante, que é a parte de realizável a curto prazo, né? Por exemplo, disponibilidades, contas a receber, estoques, impostos a recuperar, do lado do ativo e do lado do passivo, fornecedores, financiamentos, salários que você tem que pagar, provisão para imposto de renda, aluguéis, coisas que têm realização no curto prazo. E tem o não circulante, que são os realizáveis ou exigíveis a longo prazo. Né? Você tem imposto de renda, contribuição social diferidos, você tem do lado do passivo, por exemplo, impostos
a recolher, tá? Provisão para contingências, financiamentos, e depois a gente tem os ativos e passivos, né? Do lado do ativo, a gente tem o ativo permanente, que são investimentos, imobilizado, intangível, e no lado do passivo a gente tem o patrimônio líquido, né? Da companhia. De modo que o total do ativo seja igual ao total do passivo, mais patrimônio líquido, pelo método das partidas dobradas, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura básica das demonstrações contábeis de uma empresa, né? Tanto o demonstrativo de resultados, quanto o balanço patrimonial. E então, agora a gente vai passar propriamente para os indicadores fundamentalistas, né? Que é exatamente o propósito dessa apresentação. Muito bem. A primeira categoria que a gente está falando aqui é a categoria... bom, primeiro, a gente dividiu os nossos indicadores em 5 categorias. Primeiro, os indicadores de preço, tá? Depois indicadores de retorno, indicadores de endividamento, indicadores de negócio, né? E nesse indicador de negócio está falando que são indicadores relacionados à empresa, independente dela ser financiada por capital próprio, mais por capital próprio que capital de terceiros, ou mais por capital de terceiros que capital próprio, ou seja, independente da estrutura de capital da empresa, quanto ela consegue gerar, né, de valor. E o último, que são os indicadores de margem ou indicadores de desempenho, tá? Falando de indicadores de preço, né? Indicador de preço, a gente tem o preço sobre o lucro, né? Bom, primeiramente é importante dizer o seguinte, esses resultados que eu estou mostrando aqui são resultados de uma empresa, tá? São indicadores de uma empresa específica, eu não vou falar qual é, de uma data específica, porque, veja, esses indicadores dependem de uma série de coisas, né? Dependem, por exemplo, do preço, do valor de mercado da empresa, então esses indicadores mudam dia a dia, tá? Indicadores de preço, primeiro aqui eu estou falando preço sobre lucro, você pega o preço da empresa e divide pelo lucro por ação. Então, é em quantos anos, né, se você estiver analisando um exercício de um ano, em quantos anos a empresa ela gera lucro líquido para fazer frente ao seu valor de mercado, ou seja, para remunerar um acionista que comprasse a ação hoje. Não remunerar no sentido de dividendos, mas em sentido de geração de lucro líquido para a empresa. Tá? O segundo é o preço sobre o valor patrimonial, que é basicamente o preço da empresa, o preço por ação sobre o valor patrimonial da ação. Tá? Dá para ver que nesse caso aqui, esse preço sobre o valor patrimonial aqui nessa empresa é 0,96, ou seja, ela está com valor de mercado abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, isso poderia ser um indicativo de que a empresa está descontada, não necessariamente, isso pode ser reflexo, por exemplo, de resultados ruins, né, nos resultados passados. Isso pode estar descontando um desempenho ruim da companhia. O próximo é o preço sobre EBIT. Lembra que o EBIT é lucro antes de juros, impostos, e aqui já está contando depreciação e amortização. Ou seja, isso aqui é uma boa proxy para um fluxo de caixa da companhia, apesar de contar a depreciação, né, que não é uma despesa de caixa da companhia, você, para continuar operando, por que eu digo que o EBIT é uma boa proxy para um fluxo de caixa real da companhia, né, para uma geração de caixa real da companhia? Porque o EBITDA ele não considera depreciação e amortização, e o EBIT considera. E você sabe que você tem depreciação, e apesar da depreciação não sair do caixa da companhia, você vai ter que investir para continuar operando. Né? Você tem um caminhão, o caminhão vai perdendo valor, daqui a um tempo você vai ter que comprar outro caminhão. Então você precisa... enquanto você ainda não precisou comprar outro caminhão, essa despesa não saiu do seu caixa, mas em algum momento você vai ter que fazer isso. Então é bom que você já provisione essa depreciação, para que quando você tiver que comprar esse caminhão, você não dê uma paulada de uma vez, tá? Então, eu gosto desse indicador de EBIT como uma proxy de geração de caixa da companhia. Então, nesse caso aqui, a gente tem um preço sobre EBIT bastante interessante, né? Ou seja, a empresa gera caixa. O caixa de 3,19 anos é suficiente para fazer frente ao valor de mercado dela de hoje. O preço sobre receita aqui de 0,59, ou seja, o preço por ação pela receita líquida por ação, ou seja, a empresa precisa de apenas meio, 0,59 anos de receita para ter uma receita equivalente ao seu valor de mercado, né? Então, quer dizer, é uma empresa que gera muita receita. E o preço sobre ativos de 0,3 significa que a empresa tem muito ativo
em comparação com o seu valor de mercado, ou seja, o valor de mercado dela é o equivalente a apenas 30% dos seus ativos, tá? Bom, indicadores de preço, eles são bons, né, são importantes pelo seguinte motivo, porque eles traduzem o que o mercado está disposto a pagar nesse momento pela empresa, né? Veja que o numerador é sempre o preço da ação ou o preço da empresa. É claro que você pode fazer, aqui está tudo escrito por ação, mas você poderia fazer a conta preço ou seja, valor de mercado da companhia dividido pelo lucro total, tá? A gente coloca preço por ação simplesmente porque é uma forma de dizer e é importante quando a empresa tem mais de um tipo de ação, quando ela tem ordinárias e preferenciais, por exemplo, porque aí o preço poderia ser diferente, os indicadores são diferentes, né? Quando você tem ordinária e preferencial. Esses indicadores de preço, eu considero eles importantes para uma primeira análise, né? Se você tem uma empresa com P sobre L muito grande, isso sugere que ou ela está com dificuldades, né, de gerar lucro líquido, ou ela está muito cara, né? Então, é um bom indicativo. Não quer dizer que ela eu falei assim, que ela está cara, mas é um indicativo de que ela pode estar cara, né? Isso depende muito das perspectivas para o futuro, né? Porque às vezes a empresa hoje está com um P sobre L grande, né, de 40, mesmo com um lucro líquido recorde, né? Às vezes é isso, um lucro líquido recorde, empresa com P sobre L de 40. Mas se você olhar, ela está crescendo 10% ao ano, né? Então, quer dizer, rapidamente, se você comprar hoje, o seu lucro vai ser daqui a pouco 10% do seu valor que você pagou hoje, né? Você estaria com um preço de hoje sobre o lucro futuro de 10 vezes, né? Que já poderia ser interessante. Então, assim, esses indicadores, eles são indicadores importantes, mas que não necessariamente definitivos, né, para avaliar se uma empresa é ou não um bom investimento, tá? São indicadores preliminares que a gente tem que olhar. Bom, os próximos são indicadores que eu chamo de indicadores de negócio, né? Esses indicadores de negócio, eles estão aqui listados como o EV por EBITDA e o EV por EBIT. O EV por EBITDA, primeiro, o que é EV, né? O EV é o valor da firma, né? É o valor de mercado mais a dívida líquida. Quando você tem uma empresa, você tem capital próprio e tem capital de terceiros, né? Então você tem acionistas que investem na empresa e você tem credores, né? Em última instância, a empresa, né, ela tem que gerar recursos para pagar ambos, né? Para remunerar o acionista e para remunerar os credores que investiram na empresa, né? Que emprestaram dinheiro para a empresa financiar suas operações. Então, é por isso que eu chamo isso aqui de indicadores de negócio, né? Porque aí eles independem da estrutura de capital, né? Eles independem se a empresa é uma empresa mais financiada por capital próprio ou se é uma empresa mais financiada por capital de terceiros. Aqui, então, o EV por EBITDA significa que a empresa tem uma geração de EBITDA de 5, você precisa de 5 anos de EBITDA para gerar o valor total da firma, né? Que é o valor, vamos dizer, valor do investidor que investe hoje, né? Mais a dívida líquida. E o EV por EBIT de 6, que significa que, já contando a depreciação e amortização, você precisaria de 6 anos para fazer frente tanto ao valor de mercado de hoje, quanto ao da dívida líquida, né? Então, empresa como um todo, pensando no EV por EBIT, que eu prefiro avaliar o EV por EBIT, então o EV por EBITDA, eu botei aqui os dois, mas, na minha opinião, o EV por EBIT é o melhor. A empresa tem um retorno interessante, né? Em 6 anos, ela consegue remunerar o acionista que comprou as ações hoje e pagar suas dívidas, né? É bastante interessante. A gente tem indicadores de margem, né? Que é o seguinte, a gente tem margem bruta, a margem de EBIT e a margem líquida. A margem bruta é o lucro bruto sobre a receita líquida, tá? Todos eles, o denominador é receita líquida. Para a margem bruta, obviamente o numerador é o lucro bruto. Para a margem de EBIT, o numerador é o EBIT. E para a margem líquida, o numerador é o lucro líquido. Tá? A gente vê que a empresa tem uma receita, tem um lucro bruto bastante interessante, né? Aquele lucro primeiro lucro operacional, né, da empresa. Depois tem uma margem de EBIT também boa, 18,6%, né? E ela tem uma margem líquida de 8,9%. Veja, o que você precisa descontar depois que você está no EBIT, né? O LAGIR, né? Você precisa descontar imposto de renda, né? E precisa descontar custo, né? Custo de capital, taxa de juros sobre os seus empréstimos.
Isso é realmente um indicativo de que a empresa tem um endividamento razoável, né? Veja que você baixa de 18,6 para 8,9, né? Quando você vai da margem de EBIT para a margem de líquida, você baixa 10 pontos percentuais, né? Então, quer dizer, realmente essa empresa tem uma despesa financeira significativa. E a gente vai ver isso mais para frente quando a gente vê dar uma olhada aí nos indicadores de endividamento. Bom, que é exatamente agora, né? Dá para ver que a dívida bruta da empresa, seu valor patrimonial é 1, né? Ou seja, é uma dívida expressiva, porque eu sei que essa empresa tem um patrimônio líquido grande, então a dívida bruta dela também é grande. Um outro ponto, um outro indicador é a dívida líquida sobre EBITDA, né? Que é basicamente quanto de EBITDA você precisa, quantos anos de EBITDA você precisa para fazer frente à sua dívida líquida, né? Dívida líquida é a dívida menos disponibilidades, dívida bruta menos disponibilidades, né? E de 2,35, né? Assim, essa empresa tem um endividamento grande, mas também tem uma geração forte de EBITDA, tá? O fato de ela ter uma geração, esse indicador de dívida líquida sobre EBITDA, te dá uma indicativa de assim, ok, essa empresa tem uma dívida grande, mas tem uma geração de caixa grande também. Por outro lado, o fato de ela ter uma dívida grande, isso faz com que ela tenha um custo financeiro grande e faz com que a margem líquida descole da margem de EBIT, como a gente viu, né? Então, quer dizer, aquele nosso diagnóstico estava correto, né? A empresa tem um custo financeiro grande, ela tem muitos ativos, ela tem um valor patrimonial expressivo e é uma forte geradora de caixa, tá? Bom, indicadores de retorno, tá? Indicadores de retorno. Aqui eu estou mostrando 4, né? A gente tem o ROIC, o retorno sobre capital investido, que é calculado como o EBIT dividido por ativos menos fornecedores menos caixa. É um indicador muito interessante porque ele te mostra o quanto de EBIT você gera por todo o capital investido, seja capital próprio, seja capital de terceiros. Aqui está dando 10,3%, é um retorno ainda razoável. Tem o retorno sobre patrimônio líquido, que é o lucro líquido sobre patrimônio líquido, de 14,4%. Aqui tem uma questão um pouco mais sensível, que é do quanto você está atualizado em relação ao seu valor de patrimonial, né? Quando o valor do seu patrimônio, ou de mercado do seu patrimônio, né? Então, mas de qualquer forma, aqui a gente tem 14,4, um retorno que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, né? De 14,4%, é bastante interessante. Para uma empresa, né, desse porte, eu sei o segmento que ela, vou falar no final, o segmento dela. Um terceiro que é o EBIT sobre ativo, ou seja, ela tem um retorno de geração de caixa sobre ativo, 9,4%, retorno relativamente moderado, mas também impactado porque o ativo da empresa é muito grande. E tem o dividend yield, que é o dividendo por ação, preço por ação, que é exatamente o retorno que o investidor tem para essa empresa, tá bom? Isso é bastante interessante, no caso aqui está com um retorno de yield bem baixo, né, 2,6%. Provavelmente essa empresa na verdade, provavelmente não. Essa empresa ela já foi uma excelente pagadora de dividendos e pagava dividend yields muito altos, mas até por causa do endividamento dela que deu uma crescida, ela hoje está pagando menos dividendos, o que é até saudável, né, para essa empresa, porque você também não quer que você tenha dividendos altos, né, penalizando a situação da companhia, tá bom? Então esses são os indicadores de retorno, tá bom, pessoal? Esses são indicadores de retorno e, bom, esses são os últimos indicadores que a gente tinha para mostrar. Fazendo um comentário geral, a gente vê que essa empresa, ela, como eu já disse anteriormente, ela tem um lucro bom, né, um bom lucro por ação dividido o preço sobre o lucro da empresa é interessante, né? Se você olha aqui no começo, 6,68 é interessante. Ela está cotada abaixo do valor patrimonial, tem muito ativo, tem uma receita bastante significativa, porque preço sobre receita é 0,59, né? Tem um EV sobre EBIT bastante interessante também, tem umas margens boas, a margem líquida dela dá uma piorada por causa do endividamento, e aí fica claro que ela é uma empresa bastante endividada.
tá? Qual é a empresa em questão aqui? É a CEMIG, tá? Esse ativo que a gente está analisando aqui é a CEMIG, CEMIG 3, que é a ordinária da CEMIG, né? A ação ordinária da CEMIG. A gente sabe que ela tem um endividamento razoável, mas é uma empresa com fundamentos bons nesse momento, né? Vale o investimento foi bastante descontada, né? Tá um pouco descontada. Mas esse vídeo não é uma recomendação de investimento na CEMIG, é simplesmente um exemplo. E eu quis trazer esse exemplo principalmente pelo fato de ser uma empresa com um endividamento razoável, com indicadores bons, mas que tem um ponto de atenção que é o indicamento, que é o endividamento dela, tá bom? É isso, pessoal, não vou me alongar mais. Acho que a gente deu uma boa, cobriu bem aqui os indicadores fundamentalistas principais. Nós vamos fazer mais vídeos sobre esse assunto, que é bastante importante para a gente aqui de análise fundamentalista e valuation, tá? Então, um grande abraço a todos e bons investimentos.